Laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro acelera a entrada do Brasil na era da nanotecnologia aplicada à medicina. Cápsulas 1000 vezes menores do que a espessura de um fio de cabelo levam a medicação direto até a célula afetada. Parece pó, mas são milhares de nanocápsulas que contêm remédio. Esta é a primeira fábrica de polímeros em escala nano do país. O polímero é um tipo de plástico e aqui ele será usado como cápsula para remédio. Não dá para ver, mas elas estão lá e vão deixar a medicação mais eficiente e menos prejudicial ao paciente. Ele pode ser muito mais eficiente por várias razões. Primeiro, porque a gente protege o medicamento na passagem pelo estômago, principalmente. E depois, porque a gente pode fazer com que essas bolinhas sejam inteligentes no sentido de que ela vai promover o tratamento apenas das células ou dos tecidos doentes que precisam, reduzindo enormemente os efeitos colaterais e aumentando a eficácia do tratamento. A fábrica teve investimento de 11 milhões de reais do BNDES e terá capacidade para produzir 100 quilos de material por dia. O primeiro remédio a sair daqui será o Pranziquantel, para o tratamento da esquistossomose, que atinge 8 milhões de brasileiros. As nanocápsulas, que podem ser ingeridas também numa espécie de xarope, vão facilitar o uso principalmente das crianças. O projeto coloca o país num novo patamar na aplicação da nanotecnologia. Ela permite que o Brasil seja não apenas um desenvolvedor da ciência relacionada ao tratamento, mas o Brasil passa a ter também condições de ser um desenvolvedor das tecnologias e dos processos industriais que vão permitir a produção em larga escala desses materiais. A previsão é que os remédios estejam à disposição do público daqui a 2 anos. Termina o sequestro de um grupo de trabalhadores estrangeiros na Argélia. Mais de 100 voos foram suspensos nos aeroportos de Londres por conta das tempestades de neve que castigam a Europa. Há uma semana, a neve não para de cair na maioria dos países ao norte do continente e também na Grã-Bretanha. Só na Inglaterra, mais de 2.000 escolas foram fechadas. As estradas estão intransitáveis e nos aeroportos os aviões aguardam a melhoria no tempo para decolar. Na Argélia, o governo anunciou o fim do sequestro de trabalhadores de uma empresa que explora gás na região oeste do país. Estas imagens da TV argelina mostram alguns dos reféns antes do combate final entre as tropas do exército argelino e os sequestradores. Só no último choque, morreram 7 reféns e 11 extremistas. No total, o número de vítimas é calculado em torno de 30 terroristas e 20 reféns. Em nossa entrevista de estúdio, recebemos hoje o escritor e historiador Luciano Magno. Ele é autor do livro História da Caricatura Brasileira, que resgata mais de 300 famosos caricaturistas brasileiros e traz uma revelação inédita. Boa noite, Luciano. Boa noite. Luciano, nesse trabalho de pesquisa, você apresenta uma nova data em que foi publicada a primeira caricatura brasileira. Quer dizer, não foi em 1937, como acreditava-se até então. Exatamente. Boa noite a todos. Essa obra, História da Caricatura Brasileira, que está sendo lançada agora, foi lançada em dezembro, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, tem o mérito de revelar, né, aos brasileiros que a data inaugural da caricatura no Brasil não foi em 1837, mas sim em 1822, num jornal chamado O Marimbondo, né, um jornal pernambucano, né? E é uma charge crítica... É essa que nós estamos vendo aqui. Isso. É uma charge crítica à situação colonial do Brasil, porque ela retrata a figura de um corcunda, né? É um corcunda porque ele se abaixa e tem uma protuberância, né, atrás das costas, simbolizando o elemento servil que se curva ao absolutismo de Portugal. E justamente tem a figura dos marimbondos que representa os brasileiros e que ataca o corcunda. De maneira que esse desenho é uma charge crítica, né? E como tal foi assim identificada entre milhares de outras charges que nós levantamos, né? E sendo assim podemos antecipar a caricatura brasileira em 15 anos, né? Marcando essa data de 1822 como a data inaugural. Eu só queria traçar um paralelo nessa questão, porque de qualquer forma a data de 1837 continua sendo muito importante. Tanto que eu fiz um capítulo chamado Tempos de Transição, 1822-1837. Porque 1837 é quando Manuel de Araújo Porto Alegre, o patrono da caricatura brasileira, publica sua primeira charge no Brasil, né?
e ele vem e anuncia essa charge no Jornal do Comércio como uma nova invenção artística. De maneira que, se o marimbondo é o marco inaugural da caricatura brasileira, 1837 é o marco oficial. O Manuel, nessa foto que nós estamos vendo. Exatamente. Ele é o grande patrono, um homem exemplar, uma figura de grande importância histórica, porque ele foi também o primeiro crítico de arte, ele foi um dos grandes da cultura brasileira do século XIX, de maneira que é uma honra para nós, da história da caricatura, termos esse patrono. Luciano, nessa época, os artistas sofriam algum tipo de repressão? Não, justamente o contrário. Em todo o Império Brasileiro, a figura de D. Pedro II procurou dar total liberdade de imprensa, né, aos jornalistas e aos caricaturistas brasileiros. De maneira que foi um momento em que figuras como Ângelo Agostini, Rafael Bordalo Pinheiro, os brasileiros Cândido de Faria e Pereira Neto tiveram ampla liberdade, né, de fazer as suas caricaturas. E daí porque várias questões nacionais importantes, como a questão religiosa, a campanha republicana e abolicionista, tiveram nos caricaturistas grandes defensores. E, Luciano, no seu livro você inclui ilustrações do pintor francês Debré. Por quê? Nós fizemos, é um livro de 528 páginas, são 90 capítulos e temos vários eixos temáticos. Entre eles temos o eixo temático chamado Artistas e Viajantes Estrangeiros, né? São artistas que vieram do exterior e aqui fizeram os primeiros desenhos de teor caricatural no Brasil, né? São vários artistas, entre eles Debré, que também realizou trabalhos nesse sentido. E Debré tem uma importância histórica porque ele foi justamente o mestre do primeiro caricaturista brasileiro, que foi Manuel de Araújo Porto Alegre. A história do Brasil é contada por meio das caricaturas. Sem dúvida, pode-se contar a história do nosso país através das caricaturas e dos desenhos de humor, sem dúvida. Bom, Luciano, o que chama a atenção aqui é que, apesar do tamanho, né, é apenas o primeiro volume, vem mais pela frente. Sem dúvida, é uma obra preparada e formatada em vários volumes, de maneira que o segundo volume ainda é sobre o século XIX, né, que tem como subtítulo a História da Caricatura Brasileira, Guerras, Diplomacia e Questões Nacionais no século XIX. O terceiro volume é o início do século XX, com os caricaturistas da Belle Époque, né, como J. Carlos, Sete, Raul Pederneiras, Calixto Cordeiro. O quarto volume volta a um livro temático e o quinto e sexto volume são dos últimos 80 anos para cá, retratando centenas de autores da nossa caricatura. Quanto tempo de trabalho para chegar nesse primeiro volume? Eu tenho 25 anos de pesquisa nessa área, né? Esse projeto tem 15 anos e o desenvolvimento de escrita, começar a escrever os capítulos 10 anos, de maneira que é uma obra em que eu coloquei aí, acho, boa parte da minha vida dedicada a esse projeto. Um belo trabalho, Luciano Magno. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Cultura. Familiares de Valmor Chagas admitiram a hipótese de suicídio para explicar a morte do ator num sítio em Guaratinguetá. A polícia também trabalha com esta possibilidade. Valmor Chagas foi encontrado morto neste sítio onde morava há alguns anos. O corpo foi velado no cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, antes de ser liberado para cremação. Um dos grandes nomes do cinema, do teatro e da televisão no país. Nos últimos tempos, ele vinha se queixando de doenças a amigos e também se dizia cansado. Você já ouviu falar no hormônio que combate a infidelidade? Os cientistas garantem que existe. E mais, na hora H, arma falha e homem escapa ileso de atentado.